Olá, tudo bem? Eu sou a professora Jade Brown e hoje estudaremos os aspectos gerais das infrações de trânsito. De modo geral, a infração é uma violação de uma norma. A infração de trânsito, por sua vez, corresponde à inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas do CTB, do CONTRAN e da regulamentação feita por órgãos ou entidades executivas do trânsito. E como são comprovadas as infrações, professor? É um excelente questionamento, né? A infração deve ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito ou por qualquer meio tecnologicamente disponível, como aparelhos eletrônicos, audiovisuais e reações químicas, por exemplo. Constatada a infração, será lavrado o auto de infração de trânsito, o AIT. Esse é um documento importante, pois dá início ao processo de imposição de penalidade. O AIT conterá várias informações obrigatórias, conforme o CTB. O AIT não deverá conter rasuras, emendas ou qualquer tipo de adulteração, sendo o preenchimento obrigatório legível. Atenção! Só poderá ser registrado infração por AIT. As infrações podem ser leves, médias, graves e gravíssimas. O critério de classificação reside no número de pontos atribuídos ou cometidos de cada conduta. A cada infração cometida são computados um determinado número de pontos. Conforme o artigo 259 do CTB, a regra é a seguinte: a infração gravíssima vale 7 pontos. A infração grave, 5 pontos. A infração média, 4 pontos. E a infração leve, 3 pontos. A gravidade da infração também serve como referencial para determinar o valor das multas. No CTB, as infrações são disciplinadas entre os artigos 161 a 255. Vamos analisar algumas infrações em espécie, em razão da sua importância dentro do direito do trânsito. As infrações gravíssimas são aquelas cujo risco ou perigo causado para si mesmo ou para os demais é considerado altíssimo, ou seja, há alto risco para o infrator e também para os outros condutores, passageiros, pedestres ou ciclistas. São exemplos de infrações gravíssimas que resultam em multa e na compensação de 7 pontos na CNH, conduzir veículo sem carteira de habilitação ou sem permissão para dirigir, dirigir embriagado ou disputar corrida. São infrações graves aquelas cujo risco é considerado alto, tanto para o infrator como para os demais. Entre elas são trafegar sem usar o cinto de segurança e deixar de prestar socorro a vítimas de acidente quando solicitado pelas autoridades. As penalidades para as infrações graves são a multa e 5 pontos na carteira, além da aplicação de medidas administrativas quando necessário. As infrações médias são aquelas que, de acordo com o CTB, apresentam um nível de perigo mediano. Por exemplo, estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro automóvel e parar o veículo na contramão de direção. As penalidades para as infrações médias são a multa e 4 pontos na carteira, além da aplicação de medidas administrativas quando necessário. Por fim, as infrações leves são aquelas que o CTB entende como as que causam situações de menor risco no trânsito, como estacionar o veículo em um lugar inapropriado, usar inadequadamente a buzina e parar o veículo na calçada ou na faixa de pedestre. As penalidades para as infrações leves são a multa e 3 pontos na carteira e a aplicação de medidas administrativas quando cabíveis. Ou seja, as penalidades para esse tipo de infração também são as menos rigorosas. Para as infrações leves e médias, existe a possibilidade de solicitar que a multa seja convertida em advertência por escrito. Também é importante saber que algumas infrações gravíssimas têm como penalidade a suspensão automática da CNH. Encerramos aqui mais uma aula. Em sua área do aluno está disponível o material didático relativo a essa aula, que traz as demais informações sobre o tema. Te vejo na próxima aula.